Vilma, muito bom dia. Bom dia, o MT Rural de hoje começa falando sobre a cobrança de pedágio na BR-163 em 8 pontos, entre Itiquira e Sinop. É o preço para trafegar em uma rodovia com melhores condições, mas a despesa adicional já começa a refletir no valor do frete. É no quilômetro 766, entre Sinop e Sorriso, que é cobrado o pedágio mais caro da BR-163. Os motoristas desembolsam R$ 6,10 pela passagem do veículo de passeio. No caso dos caminhões, o valor é o mesmo. Porém, a cobrança é feita por eixo que estiver rodando. Um valor que preocupa o caminhoneiro, principalmente aquele que tem um caminhão com 9 eixos. Isso porque todas as vezes que ele passar por aqui, ele vai ter que desembolsar R$ 54,90. Seu Nestor é caminhoneiro há 30 anos, trabalha por conta própria e está preocupado com o custo adicional. Bruto hoje mais ou menos é 6.100. Mas eu gasto mais ou menos 1.200 litros de petróleo, que chega na faixa dos 3.600, 3.700. Aí vai sobrar o quê? 2.200, 2.300. Despesa de pneu, desgaste do caminhão e despesa de estrada que eu tenho, tem que ser muito caprichado para não quebrar nada para sobrar R$ 1.500 hoje. Entre Sinop e Itiquira, na divisa com Mato Grosso do Sul, são 8 postos de cobrança em funcionamento. Os preços variam conforme a região. Em Nova Mutum, o valor é mais baixo, R$ 3,10 por eixo. O motorista de um caminhão de 9 eixos, que passar por todas as praças, vai pagar quase R$ 310 com os pedágios. Para o gerente dessa transportadora, que tem 200 caminhões, a despesa vai comprometer o orçamento e deve provocar reajustes no preço dos fretes. Infelizmente, o único modo de amenizar o nosso prejuízo é repassando. No caso, os fretes contratados depois da vinda da cobrança do pedágio estão sendo mais altos. Um aumento em torno de 35 centavos a saca do produto. Bom, a tarifa básica dos pedágios é 25% maior que a prevista no contrato de concessão da rodovia de novembro de 2013. Este acréscimo se deve a 3 revisões autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, além do reajuste da inflação. O uso do fogo para manejo na área rural vai continuar proibido. A decisão é da Secretaria de Meio Ambiente. Desde 15 de julho, está proibido o uso do fogo para fins de manejo na zona rural. A restrição, que iria até a próxima terça-feira, agora segue até o dia 30 deste mês. Novas prorrogações não estão descartadas. Desde o início do período proibitivo, mais de 8.000 focos de calor foram registrados no estado. Na zona urbana, as queimadas são proibidas durante o ano todo. Bom, veja agora mais assuntos de destaque dessa semana. Produtores de algodão terão até o dia 30 deste mês para terminar a colheita das lavouras e destruir os restos das plantas que ficarem pelo campo. É o que estabelece uma portaria do INDEA, que esticou o prazo a pedido da associação que representa os agricultores. O motivo foi a chuva, que prolongou o ciclo da cultura e atrasou a colheita. A partir de 1º de outubro, as áreas devem estar totalmente livres de algodão. O período marca o início do vazio sanitário, que vai até o fim de novembro. Foi reinaugurado em Cuiabá o laboratório de análise de sementes do INDEA. A reforma do prédio e a compra dos novos equipamentos foram realizadas por meio de termo de cooperação entre o órgão e o Fundo Mato Grossense de Apoio à Cultura da Semente, o FASE. A unidade, criada em 1975, é credenciada junto ao Ministério da Agricultura e pode realizar testes de qualidade em sementes de 96 espécies de plantas. É o único laboratório no estado autorizado a realizar testes com as sementes fiscalizadas ou apreendidas pelos órgãos de defesa sanitária vegetal. Do mês de abril até agora, 11 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram moídas nas indústrias instaladas em Mato Grosso, volume idêntico ao processado no mesmo período do ano passado. A expectativa do sindicato que representa o setor é chegar ao mês de março com 16 milhões de toneladas de cana moídas. Ainda segundo o Sindalco, outras 66 mil toneladas de milho também foram esmagadas para a produção de etanol. Somando as duas matérias-primas, a estimativa é produzir nesta safra 1 bilhão 150 milhões de litros de etanol.
E uma boa notícia para a cadeia do leite. A China vai abrir as portas para os produtos lácteos brasileiros. O sinal verde veio depois de quase 20 anos de negociações. A expectativa agora é ampliar em 45 milhões de dólares por ano o faturamento com as exportações de leite e derivados. As empresas brasileiras que quiserem exportar para a China já podem pedir habilitação ao Ministério da Agricultura. O setor também comemorou esta semana a inclusão de mais 13 laticínios na lista dos autorizados a vender produtos para a Rússia. Agora são 26 ao todo. Já para o setor de aves, a notícia vinda do outro lado do mundo preocupa. Os chineses suspenderam a compra de carne de frango de 2 frigoríficos, um de Rio Verde, em Goiás, e o outro de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Eles identificaram em cargas do produto a presença de dioxina acima dos limites tolerados. A substância química pode fazer mal à saúde humana. O Ministério da Agricultura classificou o caso como pontual e está investigando a origem do problema. O Brasil é líder mundial na venda de carne de frango. A China é o terceiro principal destino dos embarques. Só este ano, as vendas para o país asiático somaram mais de 412 milhões de dólares. E depois do intervalo, a gente fala de demarcação de terras indígenas. Pode ter mudança na Constituição pintando por aí. A Câmara dos Deputados vai analisar a proposta que muda a Constituição para indenizar donos de terras transformadas em áreas indígenas. A PEC já foi aprovada no Senado. Pela Constituição de 1988, o governo federal deveria ter concluído a demarcação das terras indígenas em 5 anos, o que não ocorreu. As ocupações avançaram e muitos produtores rurais conseguiram títulos emitidos pelo poder público. O assunto é polêmico e a situação fica mais complicada com a falta de um mecanismo para facilitar a retirada dos ocupantes e devolver essas áreas aos índios. Enquanto isso não acontece, muita resistência e conflito entre índios e produtores. Até agora, o principal avanço nesse processo de discussão foi a PEC 71, aprovada no Senado, que prevê a indenização integral, ou seja, o pagamento não só pelas benfeitorias, mas também pelo valor da terra. A proposta determina que a União indenize proprietários de terras com títulos de domínio, expedidos a qualquer tempo, de áreas homologadas, declaradas indígenas, a partir de 5 de outubro de 2013. A justificativa é que houve tempo suficiente para a conclusão das demarcações. A indenização deverá ser feita em dinheiro, ou, se for vontade do indenizado, em título da dívida agrária. Para pedir a indenização, o interessado terá de provar a concessão do documento pelo poder público, mas também de ter sofrido prejuízos, com a declaração da terra ocupada como indígena. Outra exigência é que a posse da propriedade tenha ocorrido de forma justa, sem violência e de boa-fé. A proposta justifica que o direito dos indígenas fica preservado com a retomada da área, sem injustiça com as pessoas que ocuparam as terras e que não devem pagar sozinhas pelo preço das mudanças históricas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o texto da PEC precisa ser reformulado, porque só determina indenização, não menciona outras formas de resolver o problema e não atende os casos em que os títulos foram emitidos pelo Estado. Eu acho da forma como está redigida essa PEC, ela vai gerar uma judicialização absolutamente perversa. E acho que ela não vai resolver o problema em muitos cantos do país. Para a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a indenização é uma medida importante para pôr fim a grande parte dos conflitos de índios e produtores. O produtor vai receber o seu dinheiro, a sua indenização, vai comprar terra em outro lugar e as coisas podem se acomodar. Agora a proposta será votada na Câmara Federal e a bancada ruralista aponta que o texto não vai sofrer mudanças. Daqui para frente, um critério novo, um critério onde o produtor, o proprietário, aquele que detém a propriedade da terra, também possa receber pelo direito que ali lhe aplicou, pela compra da terra. Então, é importante sim que essa PEC que veio para cá, que agora vem para a Câmara, seja aqui discutida e seja aprovada na sua íntegra.
Na próxima terça-feira termina o vazio sanitário da soja e começa oficialmente a nova safra do grão. Aqui no estado, as lavouras devem avançar 2%, passando de 9.200.000 hectares. Muitos agricultores vão aguardar as primeiras chuvas para colocar as plantadeiras no campo. Por isso, a expectativa é de que apenas em outubro os trabalhos ganhem ritmo. E a soja é o destaque de hoje da nossa viagem no tempo, neste ano em que a Rede Mato Grossense de televisão completa 50 anos. Nós vamos voltar a 1992 e ver um trechinho de reportagem que já mostrava o grão como carro-chefe da economia do estado. As plantações de soja que se perdem no horizonte tomaram espaço na paisagem do Cerrado de Mato Grosso. Esta cultura hoje é a número 1 da economia do estado. A soja em Mato Grosso está dando certo por causa de uma parceria quase infalível. Bom clima com pesquisa científica. Plantar soja só é viável economicamente no Centro-Oeste por causa da alta produtividade. A produtividade é fantástica. Essa fazenda no sul de Mato Grosso vai colher esse ano 3.600 quilos de soja por hectare. Isso representa 50% a mais do que a média de Mato Grosso e 100% a mais do que a média brasileira. Além do clima, com sol e chuva na medida certa, o que existe por trás desta lavoura é muita pesquisa. Auxiliar os agricultores a ficar em dia com as normas ambientais e trabalhistas. Esse é o foco do programa Soja Plus, criado há 4 anos aqui no estado e que pode virar no futuro um passaporte para melhores preços pagos pelo grão. Na fazenda da Dona Terezinha, o foco é a produção de soja. O plantio deve começar em outubro. A propriedade de 1.000 hectares fica em Desciolândia e há um ano participa de um programa que ajuda a melhorar a gestão econômica, ambiental e social da fazenda, o Soja Plus. Desde que entrou no programa, Dona Terezinha passou a receber orientações técnicas para adequar a fazenda às exigências das leis ambientais e trabalhistas. A área de lavagem, manutenção e abastecimento das máquinas, por exemplo, está sendo construída de acordo com o que ela e os funcionários aprenderam nas capacitações. Eles fazem o trabalho deles com mais segurança também, se sentem mais seguros e de uma maneira especial eles se sentem valorizados, que sabe que, por exemplo, a fazenda está preocupada com o bem-estar deles. Gerente da propriedade, Márcio, notou diferença no dia a dia depois que o Soja Plus passou a acompanhá-los. Embalagem no lugar certinho, posto combustível, você derramar óleo, cai em cima da base, tudo certinho. A água que você lava os equipamentos, você encaminha ela. Antigamente aí você lavava na terra aí. O suporte do programa na gestão das finanças também trouxe benefícios. Nos dá a possibilidade de visualizar perfeitamente aonde que está indo o gasto maior, o que a gente consegue ver para economizar. Em 4 anos de existência, o Soja Plus já capacitou mais de 1.300 pessoas entre produtores e trabalhadores rurais aqui no estado, em cursos e dias de campo. Cerca de 720 propriedades, como a da Dona Terezinha, estão cadastradas no programa. Não há custos para o agricultor. O objetivo principal é tornar a produção de soja cada vez mais sustentável. O Soja Plus vai fazer apontamentos em relação trabalhista, condições de trabalho, se tem trabalho infantil na propriedade, toda essa parte trabalhista. Na parte social, a questão de condições de trabalho, condições de higiene, condição de saúde e segurança, e na parte ambiental, a questão de resíduos, a questão de forma racional de aplicação de defensivos agrícolas. O Soja Plus foi criado em Mato Grosso, mas com o sucesso nos resultados, expandiu fronteiras e hoje também é adotado em Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais. É a soja brasileira indo cada vez mais rápido ao encontro dos consumidores mais exigentes. No momento que a gente atende o nível que eles precisam de excelência, de qualidade do produto agrícola, nós atendemos a demanda do mercado internacional e ficamos perenizados dentro dessa demanda.
Transformar vidas e criar oportunidades a partir da qualificação. No próximo bloco você vai ver como um projeto com foco nas comunidades rurais mais carentes está ajudando várias mulheres a sonhar mais alto. MT Rural de volta, e se você procura cursos de qualificação, anote aí algumas dicas. Em Ipiranga do Norte, o Senar e o Sindicato Rural oferecem a qualificação em secagem de grãos. As aulas começam amanhã, mas ainda é possível fazer inscrição. O telefone para contato é o do Sindicato Rural. Ainda em Ipiranga, mais 2 cursos continuam com as vagas abertas. Um é sobre aplicação de agrotóxico e o outro sobre armazenamento de grãos. Os 2 começam no dia 21. Em Rondolândia, as oportunidades são para o cultivo de plantas medicinais, com aulas teóricas e práticas. Início também no dia 21. Interessados podem procurar o Sindicato Rural. Telefone 3542-1053. O código de área é o 66. Agora vamos falar da japuíra. Essa ave que você vê aqui na tela é bastante comum nas regiões do Pantanal e também do Cerrado. Olha só que interessante, na época de construir os ninhos, os machos coletam as fibras das árvores. Já as fêmeas costuram todo o material e montam um novo lar. Esse exemplo da natureza inspira um projeto mantido pelos produtores de algodão. Desde 2002, ele gera emprego e renda, onde há baixo índice de desenvolvimento social. As mãos que já seguraram muita enxada agora comandam essas máquinas. Uma relação que começou há 2 meses desde a chegada deste projeto no assentamento, o Japuíra. O som das máquinas embala o Nicolas, de 2 meses. A mãe, Adriana, divide a atenção entre o filho e a costura. Essas mulheres estão descobrindo uma nova possibilidade. Nunca tive a ideia, assim, de dizer que eu ia um dia trabalhar na costura, né? Nunca. Então agora eu estou descobrindo que eu tenho uma costureira dentro de mim. Estou nessa idade, mas eu não conhecia um maquinário desse, né? E agora estou conhecendo aqui, principalmente, bem dizer, dentro da minha casa, né? O foco do projeto são regiões onde há pouca perspectiva de renda. Montamos a parceria com o município, né? Levando o IMA leva as máquinas, o tecido, a linha, todo o material de treinamento, instrutoras, mecânico, tem consultoria técnica do projeto, e a gente inicia o treinamento inicial para essas pessoas, ensinando a cortar e a costurar, fazer a confecção no modo geral. Todos os dias tem aula na comunidade. São 8 horas, com pausa para o almoço. O treinamento dura 3 meses. Todo o material usado aqui no projeto Japuíra é doado pelo Instituto Mato Grossense do Algodão. Peças como estas, depois que chegam, são cortadas e pelas mãos das costureiras vão se transformando em jalecos, calças, que serão usados como uniformes por algumas empresas. Mas não são só conjuntos como estes que as mulheres aprendem a fazer, não. Olha só, tem peça como essa daqui, sendo produzida e já saindo daqui direto para venda. Gerando renda dentro da propriedade, mantendo-se dentro das propriedades, produzindo e comercializando seus produtos, gerando renda para manter suas famílias, seus filhos, que o problema maior que a gente enfrenta hoje justamente é o êxodo rural por conta da dificuldade de produção de pequenos produtores. Desde que a Dona Maria de Fátima conheceu o projeto, descobriu uma nova paixão. E para estar aqui, o esforço tem que ser grande. A Dona Maria participa do projeto Japuíra desde o começo e todos os dias a rotina dela é essa. Quando dá horário do almoço, é hora de voltar para casa. Daqui onde nós estamos até o sítio são pelo menos 45 minutos de caminhada. Dona Maria, mesmo assim, mesmo embaixo desse sol, o esforço vale a pena. Vale a pena. Você aprende, né? Aprender cada dia mais, né? Junto com os colegas de serviço. Assim que é a nossa vida aqui. Então vamos seguir para casa da Dona Maria. Até lá. Quem espera a Dona Maria é o seu Luiz. O apoio para que a esposa participe das aulas de costura começa em casa. Isso é bom para ela, para os nossos netos. Mesmo se um dia montar, aí, por exemplo, uma cooperativa ou uma firma, ela pode participar e ganhar, por exemplo, o seu salário para vir ajudar a somar junto com a gente a ajudar no caos.
Enquanto em Diamantino o projeto ainda está no começo, em Nortelândia as máquinas já trabalham em ritmo acelerado. Esta é a Cooperativa de Mulheres Costureiras e Artesãs do município. São 2 grupos que trabalham atendendo empresas de Cuiabá. Este aqui recebe as calças e bermudas cortadas e dá o acabamento. Para a gente fazer 2, 3 calças era difícil no começo, né? A gente começou a fazer de 10, 20, 30, foi subindo, né? Agora a gente faz em torno de 30, 40, 50 peças por dia. No outro, além da costura, as mulheres criam as peças próprias. O Japuíra trouxe o corte, o risco, a gente não fica parado, né? A gente compramos o tecido, já cortamos e riscamos. Quando não tem de lá, a gente já faz a nossa própria produção. O projeto chegou em Nortelândia em 2009, uma época difícil, quando o garimpo deixava de ser uma das principais fontes de trabalho. Os homens geralmente saíam para buscar serviço fora do município e as mulheres ficavam em casa e muitas vezes a família passando necessidade. E as mulheres sentiam essa necessidade também de poder buscar algo que pudesse contribuir com a renda familiar. Porém, faltava capacitação e faltava também oferta de emprego. A prefeitura é parceira do projeto. Quando as aulas terminaram, ela fechou um convênio com o governo federal para equipar a cooperativa. Hoje, a renda de cada uma das 24 cooperadas não fica abaixo de um salário mínimo. Quanto mais peças produzidas, mais elas ganham. Um dinheiro que está fazendo a diferença. Eu tenho uma filha estudando que, se no caso o pai falasse, ó, esse mês não dá porque pesou as contas, porque sabe como que é uma casa. Eu consigo manter a casa e manter também o estudo dela. Além de descobrir uma nova profissão, essas mulheres estão indo mais longe. Estão aprendendo a cuidar do próprio negócio. História bacana, né, Dejane? Muito legal. E o MT Rural fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e pé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!